Olá, pessoal. As coisas continuam confusas, né? Tudo bem com vocês? Eu sempre espero que sim. Confusas e muito confusas, sinistras, né? Meio estranhas. É difícil a gente apresentar alguma postura otimista, principalmente aí com relação ao Brasil. É claro que eu não concordo com o que aconteceu. De jeito nenhum. Mas também não concordo com a reação. Aqui na Holanda, no bairro que eu moro aqui mesmo, as ruas têm fotografias de algumas pessoas com o nome e o histórico das pessoas que foram levadas em ônibus e caminhões na Segunda Guerra Mundial e nunca mais voltaram. Tem uma rua no centro aqui na praça, chama-se Europa Plain, a Praça Europa. Tem uma rua com nome de 200 famílias que moravam naquela rua. O nome de cada um, o número da casa que eles moravam. Crianças de 2 meses, 2 anos, mulheres grávidas, senhoras, idosas, foram também colocados em ônibus e levados para um campo de concentração e nunca mais voltaram. A coisa começa por aí. Sem julgamento, sem nada. Porque os verdadeiros culpados, eles sabem quem são. Eles têm condições técnicas e tecnológicas hoje em dia, e aí no Brasil eles são super adiantados nisso, né? Então, fica aí. Crianças, não tem justificativa política e partidária que possa se aplicar ao que aconteceu. É que isso era esperado. Caíram numa armadilha, caíram numa arapuca. A direita caiu na arapuca, que já estava armado e todo mundo sabia, que qualquer imbecil sabia que isso ia acontecer. Foi armado para acontecer. Pois é, boa sorte. Antes de começar o assunto do nosso vídeo, que é pertinente quando nós falamos em ETs, é pertinente, tem tudo a ver. Primeiro falar de Noam Chomsky, que todo mundo deve conhecer, quem transita nessa área e que lê, né? Que não fica só assistindo a TV aberta, ou a televisão porcaria, ou jornal porcaria. Vai ver sobre a técnica de manipulação de massa. Se quiser abrir na internet, clica aí, manipulação de massa, vai aparecer Noam Chomsky. Era um linguista, filósofo, cientista cognitivo, comentarista e ativista político norte-americano. Ele é reverenciado em âmbito acadêmico como o pai da linguística moderna e também uma das mais renomadas figuras no campo da filosofia analítica. Ele fala o seguinte: em um Estado totalitário não se importa com o que as pessoas pensam. Quer dizer, o Estado totalitário não está importando com o que você pensa, desde que o governo possa controlá-la pela força, usando cacetetes ou outras coisas. Mas quando você não pode controlar as pessoas pela força, você tem que controlar o que as pessoas pensam, e a maneira típica de fazer isso é através da propaganda, fabricação de consentimentos, criação de ilusões necessárias, marginalizando o público, uma parte do público em geral, ou reduzindo a alguma forma de apatia. Inspirado nas ideias de Noam Chomsky, o francês Sylvain Timsit elaborou a lista de 10 estratégias mais comuns de manipulação de massa através dos meios de comunicação de massa. Eu gosto muito bem isso, eu vivi muito bem isso. Você arruma meia dúzia de caras profissionais, vocês fazem uma ruaça incrível na multidão. A multidão passa a pensar como um só, é facilmente controlável. Você arruma a ruaça, você faz a bagunça, se manda e deixa o pato lá para apanhar. Isso é quando eles não ficam e são facilmente identificáveis como agentes duplos e são separados. Isso acontece desde o tempo que o homem aprendeu a andar para frente. Tá? Não é nada novidade. Não tem nenhuma novidade aí. Isso é técnica antiga. Ele criou 10 tópicos, que a primeira é a estratégia da distração, né? É uma técnica primordial que consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites políticas e econômicas. Eu não vou citar todos, não. Quem quiser vai lá procurar Noam Chomsky, vai ter. O segundo é criar problemas e depois oferecer a solução. Problema, reação, solução. Mesmo que a solução seja amarga, você vai aceitar, porque eles já encheram a tua paciência. A estratégia da gradualidade, fazer que você aceite uma medida inaceitável. Basta aplicá-la gradualmente, a conta-gotas, por anos consecutivos. Né? Dessa maneira, condições socioeconômicas radicalmente novas, né? O neoliberalismo, por exemplo, foram impostas durante as décadas de 80 e 90. E agora está aí dando o que está dando. Né? O mundo está desse jeito. Estratégia de ferir,
tem a dirigir ao público como criança. Normalmente as repórteres, jornalistas da mainstream se dirigem, e tem uma estação então no Brasil que tinha uma jornalista que eu odiava, ela fazia com a vozinha tati-bitati, entendeu? Vocês viram que crueldade e tal. É assim, transforma todo o público em imbecil, né? Demente. É como se estivesse dirigindo alguém com 12 anos de idade. Essa é uma técnica muito usada ainda. 6. Utilizar um aspecto emocional muito mais do que a reflexão. Vamos na emoção, esquece a razão. Manter o público na ignorância, na mediocridade, baile funk, mudança de língua, botar a gente mais absurda possível nos cargos, que jamais poderiam ocupar o cargo que estão ocupando, porque são verdadeiros idiotas. Também. Mediocridade, vamos destruir a arte, a história, a cultura, a boa música, bota pancadão. Reforçar a autoculpabilidade, quer dizer, eu sou responsável pelo que aconteceu lá no passado, não é? Pois é. E 10, conhecer os indivíduos melhor do que eles mesmos se conhecem. Hoje a informática faz isso, faz um rastreio total da minha vida e vai dizer que pode e que não pode, até para eu comprar remédio é uma complicação. Então é isso, né? O que isso tem a ver com ET? Tem tudo. É isso que nós vamos ver agora. Mas, cuidado com quem vocês estão apoiando. Não quero dizer que o outro era certo, que esse é o errado. É que ele não está mandando nada. Quem está mandando é um grupo, uma elite, que está obedecendo ordens de fora e transformou o Brasil nisso que está. Dividiu. Agora é fácil de eu explorar e transformar esse belo e maravilhoso país numa colônia de exploração que ele sempre foi. Em que vocês jamais serão primeiro mundo, jamais serão qualquer coisa que se possa colocar como um país que alcançou o futuro, porque o que se faz agora é jogar um contra o outro. É sobre isso que nós vamos falar, como é que essa manipulação existe desde os tempos em que o homem aprendeu a mandar para frente. Não é nada engraçado o que está acontecendo aí. Pois é, não tem uma qualificação, não tem palavra para qualificar uma pessoa que apoia um governo que faz isso. Outra coisa, aqueles que estão inscritos no canal, vejam suas inscrições, que o YouTube anda desinscrevendo sem o menor pudor. Elimina, assim, cada vídeo que eu faço, que o algoritmo pega alguma palavra que eu falo, eles tiram um monte de inscrições. E não avisam também, não a todos. Então revisem, venham aqui na página do canal, entra na página do canal, vê se está inscrito, ou então se desinscreve, se inscreve de novo. Né? E não esqueça dessa coisa chamada like, porque ajuda. Eu tenho um grupo, o canal, nós aqui temos um grupo fiéis, que acompanham, há 4 anos acompanhando a gente. Eu não faço um canal para ser o super, hiper, né, aquela coisa majestosa, não. É um lugar de bate-papo, meio bate-papo, porque eu não estou conversando ao vivo com vocês. Né, eu pretendo ainda, eu sempre falo das lives, mas o grande problema é o fuso horário. A hora que eu posso fazer a live é a hora que eu já estou indo para a cama. E tem o problema do barulho com a vizinhança, né? A voz se propaga, mora num prédio muito antigo. Quem conhece Amsterdã sabe que Amsterdã tem uma parte muito antiga. Bem antiga. Esse prédio que eu moro não é tão antigo, mas é da década de 50. Inclusive é tombado pelo patrimônio, que é um exemplo de arquitetura da década de 50. Mas é antigo, estrutura metálica, né? Os forros tem um forro de madeira, etc. Então o som se propaga, que é uma coisa incrível. Mas dá uma olhada lá nas suas inscrições, porque o YouTube faz isso. Né? É um mundo estranho que a gente está vivendo, momentos, né? Isso vai passar. Se para o bem ou para o mal, não sabemos ainda. Tudo está em jogo. A sorte foi lançada, como diria César. Aria iacta est. A sorte foi lançada. Vamos voltar lá para os nossos ETs, então. Conversar sobre a relação que existe em essa coisa de dividir, criar problema, botar 2 brigando, um terceiro de fora ganhando. Que é o que se aplica no mundo de hoje. Eu já comentei várias vezes sobre o livro do William Bramley, né, Os Deuses do Éden. Se vocês correrem aí nas livrarias, nos sebos, é capaz de vocês encontrarem. Não sei se em português. Ele fez um estudo incrível sobre a história da violência do homem, por que o ser humano é tão violento, por que o planeta nunca teve paz. Ele queria estudar sobre isso.
entender o porquê, que é impressionante a história do nosso planeta, da civilização, da história que nós conhecemos. E ele diz que começou o estudo como resultado de uma única ideia que ele tinha encontrado, um conceito, né, que ele achava que não é um conceito novo, como eu acabei de falar com vocês, né? De início ele parece estreito, uma coisa assim, não é tão conceito tão importante quanto na verdade é. Ela diz o seguinte, que ele no estudo dele, ele chega à conclusão que somente uma criatura de alta inteligência, ou criaturas de alta inteligência, poderiam ter bolado essa coisa que mantém o planeta Terra em constante conflito, as nações em constante conflito, raciais, religiosos, filosóficos, etc., o tempo todo. E ele acha que então que a guerra poderia ser a mercadoria. A guerra pode ser a sua própria mercadoria valiosa. Era o que tinha de mais valioso. Eles sabem que essa mercadoria é mais valiosa. Por que o complexo militar industrial vive promovendo guerras pelo mundo, independente de quem vai morrer, de quem não vai, não está nem aí, porque mantém sempre essa briga. Aliados que eram do passado são inimigos agora, depois voltam a ser aliados, se juntam contra um terceiro, que depois passa a lutar contra o segundo, e depois arranjam outro. E assim o tempo é só estudar a história do nosso planeta. Clicarem no Google, na pesquisa do Google, os conflitos do século XX. Páginas e mais páginas. Em todo canto. Não tem jeito. Então ele continua, a simples existência de um conflito violento entre grupos de pessoas pode ser por si só valioso para alguém que, a despeito das matérias, ideias, conceitos religiosos pelas quais as pessoas estão lutando, é independente, né? Como eu acabei de falar no início do vídeo. Quem é que está ganhando com essa confusão no Brasil e aqui na Europa? Tem empresas que estão lucrando horrores de dinheiro, e no Brasil é para dividir para que eles possam explorar. Se vocês se unirem, vão ficar muito poderosos. E eles não querem que o Brasil seja poderoso. Então é sempre... Então ele vê que o exemplo óbvio é de um fabricante de armamentos vendendo hardware militar a nações guerreiras. Isso acontece o tempo todo. Tem empresa vendendo para a Rússia, vendendo para a China vendendo para não sei quem que vende. É uma coisa lá em cima, a barra é outra. Né? Isso foi o tempo todo. Na Segunda Guerra Mundial também a mesma coisa. Os bancos, então, nem se fala. Né? Todos eles podem alcançar um benefício econômico pela mera existência de uma guerra. Tão longe, essa violência não os atinge diretamente. É lá no outro país. Né? Eles já pensaram que durante a Segunda Guerra Mundial, que 60 milhões de pessoas morreram, não houve nenhum combate nos Estados Unidos. A guerra foi lá fora, foi aqui na Europa. Foi lá no Pacífico. Como que lucrou, né? Nossa. Então, no século XVI, né? Quer dizer, diz o seguinte, que existem instituições, por exemplo, né? É óbvio que um fabricante de armamentos vendendo hardware vai ganhar, né? Dos dois lados, ele vende para os dois. Tem os bancos também, uma instituição de empréstimo que forneça empréstimos a governo durante o tempo de guerra. Isso aconteceu desde os tempos passados. Ambos podem alcançar um benefício econômico pela mera existência da guerra, tão longe ela fique de mim. O valor da guerra como mercadoria se estende bem além do ganho monetário. Aí que é importante, preste atenção nisso. A guerra pode ser um instrumento eficaz para manter o controle social e político sobre uma grande população. Pode trocar por conflitos, né? Brigas partidárias. No século XVI, a Itália consistia de inúmeras principalidades independentes que frequentemente estavam em conflito uma com as outras. E quando um príncipe conquistava um território vizinho, ele algumas vezes alimentava conflitos internos entre os cidadãos conquistados. Esse era um meio eficaz de manter o controle político sobre o povo, porque a luta infindável evitava que o povo conquistado se engajasse em uma luta, em uma ação unificada contra o seu conquistador. Enquanto eu deixo vocês brigando aí, porque é o meu candidato contra o seu, você é isso, você é aquilo, a festa está acontecendo lá em cima. E vai continuar mantendo esse conflito, não tenha dúvida. É gênero, é banheiro para quanto mais eu criar confusão no meio, é melhor. É o que eles fazem, criar confusão.
Então, e realmente não importa, eles não se importavam muito sobre que matérias o povo se debatia por tanto tempo, já que eles valentemente brigavam com os outros e não contra o príncipe conquistador. Vocês se enganfiam, né? Enquanto a elite lá está nem aí, o salário deles está depositado todo mês. Aí no Brasil eles não pagam imposto de renda, é vitalício, alguns são vitalícios, e tem aposentadoria até o fim da vida, assistência médica perfeita. Estão cagando para vocês, como eu já falei outras vezes. Os mais compreensivos desculpem, deixa eu voltar aqui para onde eu estava, que eu me perdi aqui. Um estado de conflito pode ser usado para encorajar populações a pensar de modo contrário, né? Se não houvesse conflito, elas não estariam fazendo isso. Eles aceitaram a formação de instituições, aceitam formações de instituições, quer dizer, aceitam uma coisa que é ruim, né, que normalmente iriam rejeitar por causa da propaganda e por causa desse conflito. Estão te dando uma solução, é meio amarga, mas vai ser assim mesmo. Que aí sossega, usam nomes bonitos como democracia, Estado, blá, blá, blá. E quanto mais uma nação se envolve em guerras, mais entrincheiradas ficam essas instituições lá, blindadas. Ninguém toca nelas. Elas criam uma guarda pretoriana, aquela guarda que protegia o imperador romano, César, tinha sua guarda pretoriana. Acabou. Ele pagava muito bem essa guarda. Eles tinham privilégios. Então eles vão lutar para manter aquele cara no poder, ou o que eles querem que fique no poder. Então nós falamos sobre na Itália, né, como os príncipes faziam conquistavam o principado, botavam o povo para brigar lá, por algum motivo idiota, né? Então, enquanto isso, ele não tinha que se incomodar com o povo. Essa atividade manipuladora de uma terceira parte é muito bem colocada no livro de Maquiavel, O Príncipe, né? Então não é segredo, por exemplo, que na Revolução Americana a França havia enviado agentes de inteligência américa para estimular o descontentamento colonial contra a coroa britânica, e tinha o Banco Rothschild que financiava os dois. Também não é segredo que os militares alemães tinham auxiliado Lenin e os bolchevistas na Revolução Russa de 1917. E por toda a história, pessoas e nações têm se beneficiado e têm contribuído para a existência de conflitos entre os povos, desde que eu ganhe com isso. Intrigado por esse conceito, foi que o William Bramley resolveu fazer um estudo para determinar o quão importante exatamente uma terceira parte tem sido um fator importante na história humana. Ele diz assim: eu queria descobrir que tendências comuns existiam, e se alguma pode ter existido, né, que tenha influenciado, que tenha mostrado essa influência da terceira parte da história. Ele continua: era minha esperança que esse estudo oferecesse insights adicionais sobre como e por quem a história tem sido feita. E o resultado dessa modesta meta foi uma das mais extraordinárias odisseias da minha vida. A trilha de investigação se enovelou por um labirinto complexo de fatos notáveis. Teorias surpreendentes apareceram, e quanto mais profundamente eu cavava, uma tendência comum emergiu. E para o meu desgosto, era uma tendência tão bizarra que ao menos em 2 ocasiões eu terminei minha pesquisa com desgosto. Ele continua: eu ponderei a minha situação difícil e entendi algo importante. As mentes racionais tendem a buscar causas racionais para explicar os problemas humanos. E quando eu sondava mais profundamente, contudo, eu fui compelido a enfrentar a possibilidade de que alguns problemas humanos possam estar enraizados, né, em realidades bizarras e inimagináveis. Ele começou a se assustar, porque tais realidades raramente são reconhecidas, e nem mesmo falar sobre elas fazem com que elas sejam compreendidas. Não lidamos com elas como resultado, né? E os problemas gerados por essas realidades raramente são resolvidos. E assim o mundo parece tropeçar de uma calamidade para outra. Ele disse que quanto mais ele investigava, mais ele ficava: tem uma coisa bizarra acontecendo. Tem algo que eu não estou acreditando que isso esteja verdade. E ele fala: eu admitirei que quando eu comecei a minha pesquisa eu tinha parcialidade sobre o que eu esperava encontrar. É um motivo humano, lucro, tendência comum que liga as influências das terceiras partes na violenta história da humanidade, natureza humana, mas ao invés disso eu descobri que foram os UFOs, os ETs. E ele termina assim:
Nada poderia ter sido tão mal recebido. Foi um choque. Pois é, quando eu já ia entrar no assunto, que seria o assunto principal do vídeo, sobre as câmaras de ressurreição, que são comentadas no Livro dos Mortos, dos egípcios, eu vi uma notícia aqui para completar o quadro de terror. O presidente aí eleito vetou o ensino de robótica e informática nas escolas fundamentais e no ensino básico. Olha, não tem nem o que comentar. É impossível. Não tem como qualificar isso. No mundo de hoje. Eu morei no Canadá há muitos anos, e nós tínhamos uma população chinesa muito grande, vinha de Hong Kong, de Formosa, da própria China comunista. Estudar na Universidade de Toronto, você vê uma menina de 21 anos, 22, com doutorado em eletrônica, doutorado em ciências da computação, que aliás é o meu filho mais velho, é formado em ciências da computação. A renda per capita chinesa hoje é maior do que a brasileira, maior do que a europeia. Não vou nem falar na brasileira. E o presidente eleito vetou o ensino de informática e de computação. Não poderia levar horas falando sobre isso, mas o básico, fundamental nessa história é manter a estupidez e a ignorância. É criar uma geração idiotizada, mais preocupada com todes, com menines. É cruel o que eles estão fazendo. É sinistro, é nojento, é imoral. Vetou. Ele vai mandar para o Congresso? Está nos jornais, quem quiser ver aí, eu vi aqui na Europa. E não só isso, como também tirou a isenção fiscal para e-books e livros. Para que livros? Se eu quero uma geração de idiotas. É isso que vocês estão agora enfrentando, e muita gente veio me criticar aqui. Critica à vontade, eu moro na Europa. Não tem comentários. Eu queria poder desenvolver. Não é o escopo do nosso canal. Estão aí nos jornais, quem quiser assista, vai lá, está vetado. Um congresso corrupto, vendido, comprado. Vai fazer o que com esse projeto-lei? Diz que não tem grana, né? Retenção orçamentária. Mas assinou o aumento de 35%. Eu duvido que alguém na vida tenha tido um aumento desse no Brasil. Para o pessoal do Supremo, Câmara de Deputados, Senado, militares, funcionários públicos, etc., todos tiveram aumento. É um pesadelo sem fim. É uma juventude que vai se tornar vulnerável. Qualquer criança aqui na Europa tem ensino de robótica e computação. Eu ensino isso para minha neta de 1 ano e 10 meses. Eu estou mostrando aí para vocês o filme. Vou mostrar já já. Eu vou até parar por aqui para eu não me irritar muito, não ficar mais triste do que eu já estou. E não tem desculpa. Isso tudo faz parte de um plano, eu não diria nem demoníaco, é algo que os demônios são inteligentes. Tem algo muito mais sinistro por trás. É a mordaça, é a demonstração clara do autoritarismo, da... sei lá mais o que. Né? Retenção orçamentária. Será dinheiro da educação. Ele é o pai dos pobres, né? A garotada mais pobre no Brasil que poderia ter. Eu dei aula no Brasil, eu posso falar disso porque eu dei aula. No ensino médio, dei aula na área universitária. Então, eu posso falar. Qualquer criança aqui na Holanda, em qualquer país europeu, vai estar 100 anos-luz na frente das crianças brasileiras. Como eu falei anteriormente, colônia de exploração. Pois é, triste ter que falar isso, né? Mas vamos lá. Vamos continuar. O tempo vai dizer, o tempo vai dar as respostas. Essa minha neta Finn, é nome holandês, aprendendo já com 1 ano e 10 meses a trabalhar com circuitos eletrônicos, é o Snap. Os circuitos Snap de encaixe, muito fácil, já tendo as primeiras noções com a vovó Magdalena de como a coisa funciona. As escolas aqui têm um dia gratuito no Museu de Ciência e Tecnologia, onde tem a robótica ensinada com oficinas, com participação, e já é ensinado nas escolas fundamentais,
né? Vocês vão ver aí na frente mais algumas imagens do Museu de Ciências e Tecnologia. Há 1 ano e 10 meses já tendo noções. Aqui a grade de proteção, porque é um robô de construção civil, né? Esse museu é super frequentado, é um dia por mês, é gratuito, mas as escolas vão em massa para são 4 andares, dividido em todos os setores, inclusive o setor de astronomia, etc. Pois é, essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Triste. Muito triste. Pois bem, vamos dar início ao tema que eu queria ter desenvolvido nesse vídeo. Vou continuar no próximo, tá? Vai ser sobre o Livro dos Mortos e sobre as câmaras de ressuscitação. O que hoje nós conhecemos como o Livro Egípcio dos Mortos. Ele era chamado pelos antigos egípcios de Reu, Nu, Pert and Ru. Traduzido como, a tradução seria Capítulos do Surgimento do Dia. Esse livro é lindo. Não tem nada a ver com morte. Quer dizer, num sentido, né? Não como nós entendemos a morte. Esse livro foi um guia importante. Ele era cheio de ritos funerários, instruções na preparação dos antigos egípcios para a vida após a morte. Interessante, né? Ele chamava de afterlife. Era encarado como uma transição. Ele foi um guia importante, muito importante. Mas ele só foi disponibilizado num período posterior da história, bem mais tarde no Egito, quando o sacerdócio começou a vender esse manual. Ele era vendido, custava caro pra caramba. E ele era mais ou menos um manual de instruções mostrando de como sobreviver ao submundo, né? Ao inframundo, ou essa dimensão inferior, né? Uma vez que os sacerdotes descobriram quanto dinheiro as pessoas estavam dispostas a pagar pelo acesso à vida após a morte, iniciou-se então um ciclo de controle de massa através da religião, que continua até hoje. Hoje não tem o Livro dos Mortos, mas eu tenho a promessa das igrejas cristãs, católicas, protestantes, da muçulmana, de uma vida após a morte, se você for bonzinho, cumprir aquele ritual todo que está em cada um dos seus livros ditos sagrados. Por isso continua até hoje. O Livro Egípcio dos Mortos, ele contém alguns dos conhecimentos escritos mais antigos do mundo e vai muito além dos simples feitiços ou confecção de remédios, né, de poções mágicas. Coleções de capítulos funerários apareceram, conseguiram até agora encontrar pela primeira vez, em túmulos egípcios por volta de 1600 a.C. O exemplo mais famoso disso é o papiro de Ani, que agora é mantido em excelentes condições no Museu Britânico, lá em Londres. Ele tem 7 metros de comprimento. Essa história é linda, a história de Ani. Ele era um escriba. Ele faz esse papiro, né, para poder se preparar para a passagem. Então esse papiro representa uma pequena porção dos enormes arquivos de textos egípcios, né, do Museu Londres. Tem muito mais. Muita coisa não está disponibilizada para o público, muita coisa não foi ainda nem pesquisada, nem traduzida. E muitas seções desse Livro dos Mortos nunca foram vistas publicamente. E algumas delas têm 3.500 anos de idade, ou mais. No entanto, nós não temos estudiosos se debruçando loucamente sobre esses documentos o tempo todo, né, para decifrá-los, que muita coisa dos hieróglifos egípcios não foi decifrada. Quando eles não entendem, os arqueólogos não entendem, os egiptólogos tradicionais não entendem um texto, eles dizem que é um texto mágico. Então nós temos muita coisa que está traduzida, mas muita coisa também, a maior parte, não foi traduzida. Existiam diferenças de interpretações, fosse no Alto Egito, no Médio Egito, no Baixo Egito, haviam diferenças. E aquelas hieróglifos posteriores à 18ª dinastia, por exemplo, já começa a ficar complicado, eles não entendem o que está escrito. Isso é real. Isso não é conspiração. Então nós vamos considerar aí que pelo menos 70% do que foi escrito sobre o Antigo Egito ainda dorme sobre as quentes areias, desculpem, 70% das ruínas arqueológicas egípcias ainda estão enterradas.
ainda não foram descobertas, nem serão, se continuar a política atual. Né? Estão lá dormindo sobre as areias quentes do deserto, muita coisa foi contrabandeada e outras eles não vão nem mexer. Então nós vamos ver que os ensinamentos dos nativos do Egito são diferentes daqueles encontrados nas traduções europeias dos últimos 100 anos. A maioria dos estudiosos reconhece que nós conhecemos apenas 30% do seu conteúdo, na melhor das hipóteses. E certamente tem muito mais espaço para crescimento. Apesar das diferentes traduções, o núcleo geral dos textos egípcios ainda pode ser decodificado adequadamente. Muita coisa nós conseguimos traduzir e faz sentido, outras não. A maioria das pessoas pensa, já se conseguiu decifrar os hieróglifos, agora podemos ler tudo. Nananina. Ainda não. Então a busca, né, por essas pistas nós estamos atrás dos antigos astronautas no Egito, os antigos deuses que desceram dos céus, ou de outras dimensões. Nós começamos a ver isso com as traduções feitas pelos respeitados linguistas egípcios. Foi E.A. Wallace Budge, no livro Egyptian Literature Comprising Egyptian Tales, Hinos e Litânias. Nós vamos ver, nos hinos e nas litânias, nós vamos poder ver muita coisa nas entrelinhas. E nas invocações, que estão lá no livro dos mortos, né? E também nos escritos cuneiformes. Esse livro foi publicado em 1910. Pra vocês terem uma ideia, quanto tempo tem que já a turma estava lidando com isso. Agora parece que amornou, não se mexe mais, deixa o que está. O pessoal lá em 1910 pesquisou muito mais do que agora. A mesma coisa com as tabuletas sumérias. Milhares delas ainda estão lá esperando nos porões dos museus para serem traduzidas, o que eu acho que não vão. Não há interesse. Então, nós vamos ver que no que foi traduzido, eu tenho esse livro dos mortos aqui, na minha estante, um dos poucos livros que eu trouxe do Canadá, e eu tenho alguns em e-books, que agora é taxado aí no Brasil, e-books e livros físicos. O presidente aí retirou o incentivo fiscal. Vai taxar todos, né? Botou aqui, e-books e livros físicos. Pois é. Coisa estranha, né? Eu teria que usar outra palavra, eu não posso. Eu estou um pouco ligando se o meu canal vai ser desmonetizado. Eu estou querendo manter o controle, um pouco de educação. Mas às vezes não dá. Barbárie. Pois é, vamos continuar. Eu vou citar só uma e as outras vão ficar para o próximo vídeo, porque esse eu não podia ficar calado. Não faz parte da minha natureza, nem do meu passado. Né? Os egípcios, a visão dominante dos egípcios, né, de que quando eles descrevem naves espaciais, barcos, a barca celeste, eles estão descrevendo naves espaciais. Nós vamos ver nas escritas egípcias. O barco é feito para flutuar na água, mas os antigos egípcios eles viam o Nilo, ele comparava com a Via Láctea. Então, por que não assumir que eles estão falando de barcos celestiais, né? Ao invés de barcos que atravessam a água, eles falam de barcos celestiais que andam no espaço. Obviamente, os egípcios tinham barcos para navegar na água, mas dada a extrema antiguidade e a importância da sua escrita, parece mais lógico que eles estejam descrevendo cenas envolvendo antigos esquadrões espaciais, possivelmente mais antigos do que aqueles que visitaram os hindus nos épocos de Rama, né? Os Mahabharatas e no livro de Ezequiel, a visão de Ezequiel. Parece que a visão dos egípcios é muito mais antiga. E agora, lendo esses relatos com as nossas mentes do século XXI, nós vamos encontrar as citações abaixo do livro de Budge, né, a tradução de Budge, foi citado acima, de 1920, né, e ele mostra muito bem, se você lê com a capacidade que nós temos hoje tecnológica, com essa visão tecnológica. Ali descreve, são descritos naves espaciais, estações espaciais, portos, né, jatos velozes, veículos capazes de viajar pelas estrelas. Vou ler só um pedacinho.
No próximo vídeo nós vamos continuar, ok? Então só um pedacinho agora para ficar o gostinho de quero mais. Começa assim, papiro é o hino Ahá do papiro de Ani, na folha 20. Está no Museu Britânico, sob o número 10.470. Abre aspas, seria: Tu passas pelo céu e todos os rostos observam a ti e o teu curso, pois tu fostes escondido do olhar deles. Tu te mostras ao amanhecer e ao entardecer dia a dia. O barco Sekhet, onde está a tua majestade, sai com força. Teus raios brilham sobre todos os rostos. O número dos teus raios vermelhos e amarelos não pode ser conhecido, nem teus raios brilhantes podem ser contados. A terra dos deuses, as terras orientais de Punt, devem ser vistas antes que aquilo que está oculto em ti possa ser medido. Sozinho, por ti mesmo, tu te manifestas, quando tu passas a existir acima de Nu, isto é, o céu. E agora nós vamos continuar no próximo vídeo. Isso é tirado do hino Ahá, papiro de Ani, número 10.470. Onde depois nós vamos continuar falando sobre os lugares celestes, na visão dos egípcios, que tem muita coisa parecida com a visão dos hindus. É isso aí. Até a semana que vem. E esse aí é Anubis, aquele que vai julgar o coração dessa turma toda. E eu espero que eles sejam devorados. Anubis vai estar esperando por cada um deles lá no Afterlife, na outra vida. Um abraço a todos vocês e até o próximo final de semana. Cuidem-se e boa sorte.